Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos falar sobre o modelo OSI. Antes de começarmos a falar sobre o modelo OSI, vamos relembrar algumas informações que já foram passadas. Bom, nós vemos que no início da informática, os mainframes eles eram uma realidade. E vimos também que no final da década de 80, os computadores portáteis, os microcomputadores, entraram em cena e passaram a ser utilizados nos ambientes corporativos. Nós vimos que com os microcomputadores, a necessidade do compartilhamento de arquivos e recursos era grande. Por isso, soluções de rede foram criadas no mercado. Dessa forma, podemos imaginar da seguinte situação. Imagine que você tem uma determinada empresa e você precisa interconectar os seus computadores em rede. E aí você vai no mercado e efetua uma pesquisa para saber qual a melhor solução deve ser utilizada na sua rede. Com base nessa pesquisa, você escolhe um fabricante, pega a solução desse fabricante e aplica na sua rede local. O tempo passa, a sua rede cresce, e quando você vai buscar novamente a solução de rede que havia feito a escolha anteriormente, você percebe que agora, nesse momento, ela já não é mais a escolha ideal. Muito bem. Você vai optar por mudar de fabricante, você vai optar por mudar de solução. Repara que quando mudamos de solução, em um ambiente onde não existe interoperabilidade, temos duas opções. Ou fazemos com que todo o nosso parque de rede ele seja inutilizado e aplicamos uma solução nova, ou nos submetemos aos preços ou às condições da solução que havíamos feito anteriormente. Ou seja, estamos presos a um monopólio. E é com base nessa informação que nós vamos explicar o grande efeito e o grande benefício que o modelo OSI trouxe para as redes. O modelo OSI não foi criado hoje, ele é bem antigo. O modelo OSI data da década de 80, porém ainda hoje nós temos os benefícios sobre o modelo OSI. Vamos ler o slide. Como vimos, nos últimos tempos as redes se tornaram essenciais nas empresas. Isso levou a uma crescente demanda das mesmas. Várias redes foram criadas com diferentes softwares e hardwares. Muitas eram incompatíveis e não conseguiam se comunicar entre si. Cada rede tinha que ter a sua própria documentação e profissionais especializados. A convergência era difícil e o mundo de redes era uma grande disparidade. Para tentar resolver esse problema, a ISO, International Standard Organization, resolveu criar um modelo de redes que padronizasse tudo e conseguisse interconectá-las, o que era inviável até então. Assim, em 1984, lançou o modelo de redes conhecido como o modelo OSI. E a sigla OSI vem de Open System Interconnection, ou seja, Sistema de Interconexão Aberta. Pois é, pessoal, apenas com essa introdução, nós já conseguimos entender, ainda que de forma superficial, que o modelo OSI ele veio para permitir que equipamentos de fabricantes diferentes tivessem interoperabilidade entre si. Pois bem, é graças ao modelo OSI que conseguimos usar um switch X com um cabo Y interconectando um switch Z. E essa é a grande ideia da ISO. A ideia da ISO foi criar um modelo que, embora não fosse prático, mas que servisse como um padrão de funcionamento para os fabricantes. E todos os fabricantes tiveram que aderir ao modelo OSI, de forma que, graças a isso, nós podemos usar fabricantes diferentes em uma mesma estrutura de rede. O modelo OSI é um modelo de referência adotado para especificar os processos requeridos na comunicação de dados. Ele divide os processos em grupos lógicos. Esses grupos lógicos são chamados de camadas, ou layers. Tal modelo ajudou na padronização do funcionamento de equipamentos de fabricantes diferentes, uma vez que a compatibilidade entre equipamentos de diversos fabricantes, antigamente, apresentava muitos problemas. O modelo OSI serviu como suporte aos novos padrões de rede e é base acadêmica para todo o entendimento no funcionamento de uma rede. Pessoal, é isso mesmo. Se você precisa estudar TI, ainda que você não tenha que estudar rede,
Em determinado momento da sua vida, você vai se deparar com o modelo OSI. O modelo OSI é a peça fundamental nos estudos de todas as pessoas que precisam trabalhar com a tecnologia da informação. O modelo OSI trabalha com o conceito de camadas, e isso facilita o entendimento do funcionamento da rede, a comunicação entre os hosts e posterior solução de problemas. Quando analisamos essa interação em termos de camadas, podemos estudar com mais clareza alguns dos problemas de comunicação entre computadores e descobrir como resolvê-los. Bom, essa ideia de camadas, pessoal, ela é uma abstração da rede. É uma forma de organizar os equipamentos e protocolos quanto à sua função e uma forma de estudar de forma desvencilhada e autônoma cada um desses equipamentos. Vamos fazer uma analogia com relação às camadas do modelo OSI. Imagine uma determinada empresa. A empresa é dividida em setores. Então, nós temos o setor da administração, temos o setor financeiro, temos o setor da recepção e temos vários outros setores. A ideia de dividir e alocar pessoas, cada um nos seus setores, é exatamente conseguir atribuir funções específicas a determinadas pessoas nessa empresa. E foi isso que o modelo OSI fez. Quando dividimos a rede em camadas e atribuímos uma respectiva obrigação a cada camada, conseguimos dividir a nossa rede. Muito bem. Dividir a rede em camada oferece as seguintes vantagens. Primeiro, decompõe as comunicações em partes menores e mais simples. Padroniza os componentes de rede, permitindo o desenvolvimento e o suporte por vários fabricantes. Possibilita a comunicação entre tipos diferentes de hardware e software. E decompõe a comunicação de rede em partes menores, facilitando o aprendizado e compreensão. O nível mais básico de informações de computador consiste nos bits 0 e 1. Falamos sobre isso anteriormente. Computadores que enviam 1 ou 2 bits de informação, no entanto, não são muito úteis. É por isso que enviamos os agrupamentos, os bytes, os kilobytes, megabytes e gigabytes. Eles são necessários para que o computador envie informações através de uma rede. É necessário que haja um emissor e um receptor. As informações que trafegam em uma rede são denominadas dados, pacotes ou pacotes de dados. Um pacote de dados é uma unidade de informação logicamente agrupada que se desloca entre os sistemas dos computadores. No modelo OSI e no estudo de redes em geral, denominamos como meio o meio físico pelo qual circulam os pacotes. E os principais meios nós já conhecemos. Os cabos, que podem ser telefônicos, coaxiais, ou par trançado, ou até mesmo fibra óptica. E a atmosfera, por onde trafegam as ondas de rádio, e as micro-ondas e a luz. Esta comunicação sem nenhum tipo de fio ou cabo é chamada de comunicação sem fio ou em espaço livre e também um wireless. Bom, apresentamos agora para vocês as 7 camadas do modelo OSI. Pessoal, como parte inicial dos nossos estudos, é fundamental que todas as 7 camadas do modelo OSI sejam decoradas. Você precisa conhecer de cor todas as camadas, assim como as suas funcionalidades. No modelo de referência OSI, existem 7 camadas. Elas são numeradas desde as características mais físicas até as características mais lógicas. Cada uma ilustra uma função em particular. Então, vamos entender. A camada de aplicação é a camada mais próxima do usuário, é a camada lógica. E a camada física é a camada mais próxima da rede. Nela estão os cabeamentos, conectores e etc. Nós vamos falar agora de uma forma mais aprofundada sobre cada uma dessas camadas. A função resumida de cada camada está sendo mostrada nesta tabela. Então, nós temos a camada de aplicação, que fornece serviços aos aplicativos, a camada de apresentação, que é responsável pela apresentação dos dados, a camada de sessão, responsável por gerenciar as sessões de comunicação, a camada de transporte, que define como as informações serão transmitidas, a camada de rede, responsável pelo endereçamento, seleção de melhor caminho e roteamento, a camada de enlace, responsável pelas técnicas de acesso ao meio, e por último a camada física,
onde existem as características físicas do meio. Camada 7. Aplicação. A camada de aplicação é a camada do modelo OSI mais próxima do usuário. Ela fornece serviços de rede aos aplicativos. Ela se diferencia das outras camadas por não fornecer nenhum serviço a nenhuma outra camada do modelo OSI, mas apenas aos aplicativos fora do modelo OSI. Pessoal, vamos começar a nossa explicação da camada 7 da seguinte forma. Todos os aplicativos eles estão endereçados na camada 7. A função do aplicativo é fornecer uma interação entre o computador e o usuário. Então, quando utilizamos uma aplicação, estamos interagindo com a camada 7 do modelo OSI. Todos os aplicativos ou protocolos de aplicação estão inclusos por herança na camada 7. Bom, vamos a um exemplo prático. Quando abrimos o modelo OSI na camada 7, podemos usar qualquer aplicativo como exemplo. Abrimos o Internet Explorer, digitamos o IP ou o nome DNS de um site. Muito bem. Quando abrimos o Internet Explorer ou qualquer outro navegador, somos um cliente web solicitando recursos de um servidor web. O protocolo que nós utilizamos para solicitar essa requisição pode ser o protocolo HTTP ou a sua versão segura, o protocolo HTTPS. Dessa forma, nós temos uma aplicação utilizando um protocolo de aplicação, que no caso é o HTTP. Esse é um exemplo simples do uso da camada 7, a camada de aplicação. A camada 7 oferece interface com os usuários e acesso às aplicações da rede. O sistema operacional, os softwares, Telnet, FTP, os browsers e o SMTP são apenas alguns exemplos de sistemas e softwares e aplicativos da camada de aplicação. A camada de apresentação assegura que as informações emitidas pela camada de aplicação de um sistema seja legível para a camada de aplicação do outro sistema. Nesta camada se encontra a criptografia dos dados e o formato dos dados. Ela realiza a formatação dos dados em ASCII e EBCDIC, responsável pelo encapsulamento dos dados de pacotes em bits e pela compressão dos dados e segurança da informação. Então, nós temos ali alguns exemplos. O ZIP, o TIFF, o GIF, MPEG e JPEG são exemplos da camada de apresentação. Camada 5, seção. A camada de seção, como está explícito no nome, é responsável por estabelecer, gerenciar e terminar sessão entre dois hosts que se comunicam. Ela sincroniza o diálogo, sincroniza a transferência de arquivos, programas e etc. Ela mantém as conexões separadas, estabelece uma conexão lógica do ponto de vista de aplicação entre os hosts. O NFS, NetBIOS, o SIP e o RCP são exemplos de protocolos da camada de seção. Camada 4, transporte. A camada de transporte tenta fornecer um serviço de transporte de dados que isola as camadas superiores de detalhes de implementação de transporte. Algumas questões como realizar transporte confiável entre dois hosts dizem respeito à camada de transporte. Fornecendo serviços de comunicação, a camada de transporte estabelece, mantém e termina corretamente os circuitos virtuais. Fornecendo serviço confiável, são usados o controle de fluxo de informações e a detecção de recuperação de erros de transporte. A camada de transporte estabelece a conexão entre os hosts. Ela faz controle de fluxo. E nós temos dois protocolos que estão na camada de transporte. A função desses protocolos não é transmitir as informações, e sim definir como as informações serão transportadas. Nós temos o protocolo TCP e nós temos o protocolo UDP. Bom, pessoal, nós teremos uma aula específica só para falar sobre esses dois protocolos. Por ora, podemos definir que o protocolo TCP, quando utilizado na transmissão, define que o tráfego deverá ser feito de forma confiável, ou seja, ele estabelece que uma informação que saiu da origem, de fato, deve chegar ao destino. O protocolo UDP
é classificado como um protocolo não confiável. Dessa forma, quando uma aplicação é baseada no UDP, a transmissão pode ou não chegar ao seu destino, pois ele não garante a entrega. Camada 3. Camada de rede. A camada de rede é uma camada complexa que fornece conectividade e seleção de caminhos entre dois hosts que podem estar localizados em redes geograficamente separadas. Ela trata também dos problemas e diferenças na conexão de redes heterogêneas. E ela também trata do congestionamento. A função da camada de rede é definir um endereçamento lógico aos hosts. Nela estão os protocolos ICMP, os protocolos IP e IPX e AppleTalk. É importante definir que uma das responsabilidades sobre a camada de rede é definir caminhos redundantes entre uma origem e um destino, quando existem rotas alternativas. Dessa forma, os protocolos de roteamento também estão inclusos na camada de rede, os roteadores da mesma forma e qualquer outro equipamento que entenda e trabalhe com endereçamento IP. Camada 2. Enlace. A camada de enlace fornece trânsito confiável de dados através de um link físico. Fazendo isso, ela trata do endereçamento físico e não do lógico. Lembrando que o endereçamento lógico é a função da camada de rede. A camada de enlace está preocupada com a topologia da rede, do acesso à rede, da notificação de erro, da entrega ordenada de quadros e do controle de fluxo. A camada de enlace é responsável pelo endereçamento físico. Dessa forma, nós temos o endereçamento MAC, utilizado pelas redes Ethernet 802.3, nós temos a tecnologia Frame Relay, PPP, HDLC e ATM. São apenas alguns exemplos de tecnologias da camada 2. E para finalizar, vamos falar da camada 1, camada física. A camada física define as especificações elétricas, mecânicas, funcionais e procedimentos para ativar, manter e desativar o link físico entre os sistemas finais. Características como níveis de voltagem, temporização de alteração de voltagem, taxas de dados físicos, distâncias máximas de transmissão, conectores físicos e outros atributos similares são definidas pelas especificações da camada física. Esta camada recebe os dados da camada anterior e converte em sinais elétricos ou sinais luminosos e transfere através do meio físico. É isso aí, pessoal. Para terminarmos a aula de hoje, vamos a um exercício mental. Voltemos àquela tabelinha, que é a tabela do resumo das camadas, e vamos fazer uma técnica de associação. Pois bem, se a camada 7 é a camada de aplicação e a sua responsabilidade é fornecer serviços aos aplicativos, podemos concluir que todos os aplicativos ou protocolos utilizados pelos aplicativos estão na camada de aplicação. Se a camada de apresentação é responsável pela apresentação dos dados e se ela é responsável também pela compressão e pela conversão de caracteres, sabemos que a função da camada de apresentação pode ser bem definida. A camada de sessão não tem nenhum mistério. Ela estabelece, gerencia e termina uma sessão de comunicação. A camada de transporte é responsável por definir como a informação será transportada pela rede. Como falamos anteriormente, temos apenas dois protocolos funcionando na camada de transporte. Nós temos o TCP, que define que a informação deve ser transportada de forma segura, e temos o UDP, que define que a informação será transportada de forma não segura. A camada de rede é responsável pela seleção do melhor caminho e pelo roteamento. Dessa forma, todos os protocolos de roteamento estão inclusos na camada de rede e o protocolo IP, que é o protocolo de endereçamento da internet. A camada de enlace é responsável pelo acesso ao meio físico. Dessa forma, todas as tecnologias estão inclusas na camada de enlace. Algumas tecnologias estão inclusas também em outras camadas, mas de forma bem específica, todas as tecnologias que estão responsáveis por definir o método de acesso ao meio físico estão na camada 2 e os seus esquemas de endereçamento, incluindo o endereço MAC da rede Ethernet e o endereço DLCI da rede Frame Relay. E para finalizar,
nós temos a camada física, responsável pelas características físicas do equipamento e da sua rede. Então, cabeamentos, conectores, padrões elétricos, padrões eletrônicos e de conectorização estão na camada física. Bom, pessoal, por enquanto é isso. Até a próxima.